Olá! Vamos voltar a falar na evolução e diversificação das plantas terrestres. Se lembrarmos bem, na aula passada falamos da origem das plantas terrestres, na conquista do ambiente terrestre e nas primeiras plantas que apareceram, que foram plantas terrestres, porém não vasculares e, claro, sem sementes. Hoje vamos falar nas plantas vasculares sem sementes. Só para a gente se situar, estamos aqui no nosso cladograma clássico, vendo as plantas terrestres dentro do grupo das plantas ou Arqueplastida. E hoje vamos ver este grupo das plantas vasculares ou traqueófitas. Vimos na aula passada outros grupos de plantas terrestres, que são clados independentes, as hepáticas, os musgos e os antóceros. Nesta passagem entre as primeiras plantas terrestres e as plantas vasculares, surgiram diversas novidades evolutivas. Por exemplo, a lignina, que é um componente da parede celular muito importante, que dá rigidez às paredes celulares. Também surgiram células especializadas na condução de xilema e de floema. E há uma mudança importante, uma fixação do esporófito como fase dominante do ciclo de vida. Então, se olharmos esse cladograma um pouco mais detalhado, nós vamos perceber que algumas características não são como se pensava no passado. Por exemplo, no passado nós imaginávamos que as raízes apareceram apenas uma vez na evolução, mas esse cladograma moderno mostra para nós que no grupo das licófitas, que eu vou falar mais adiante, as raízes apareceram de forma independente do grupo das monilófitas. Este cladograma mais detalhado mostra para nós aqueles grupos que eram chamados de hepáticas, né? As plantas terrestres não vasculares, as hepáticas, os musgos e os antóceros, mas também está mostrando alguns grupos que só têm representantes fósseis. Por exemplo, as rhiznias aqui, né? Aglophyton aqui e Zosterophyllum aqui. Também aparece um outro grupo fóssil, que são os psilophytons, com a diferença que psilophyton é um clado independente das licófitas e das monilófitas, e é um clado que se extinguiu, ele é inteiramente fóssil. Bom, essa figura ela mostra o aparecimento de algumas sinapomorfias das embriófitas, aqui do lado esquerdo. Então nós temos o aparecimento do embrião multicelular, que já falamos no passado, dos estômatos, até o surgimento de um esporófito persistente. Característica essa que já existia nos antóceros e que fica realmente presente em todas as plantas vasculares. Também o que aparece posteriormente é a ramificação dos esporófitos, ou seja, as primeiras plantas terrestres elas não tinham ramificações verdadeiras, e nas plantas vasculares e no grupo afim, que são as protraqueófitas, já existiam ramificações verdadeiras. E posteriormente apareceram os tecidos vasculares com xilema e floema. E afinal, quando isso aconteceu? Se nós olharmos na coluna estratigráfica, né, nós percebemos que há fósseis realmente vasculares a partir do início do período siluriano, ou seja, cerca de 430 milhões de anos atrás. Nós acreditamos que as traqueófitas se originaram muito antes, provavelmente no início do período ordoviciano, cerca de 480 milhões de anos atrás. Quero ainda chamar a atenção que nós temos essas evidências, eu já mostrei na outra aula, por exemplo, Coxonia, nós já vimos que era uma planta que se originou há cerca de 420 milhões de anos atrás. Então, tínhamos a Coxonia, que era uma planta muito simples,
e posteriormente surgiu a Baraguanácea, que é um fóssil da Austrália, que, se a gente nota, é muito parecido com o licopódio de hoje. Já falamos também sobre a rhynia, que era uma planta vascular, que tinha o seu xilema e floema, ou seja, todas essas modificações aparecem muito cedo, há uma grande diversificação de formas logo que aparecem as plantas vasculares, o que é bastante enigmático até. Aqui nós temos alguns outros detalhes dessas modificações, por exemplo, os estômatos na rhynia, o sistema vascular contendo floema e xilema, né? Essa grande área de córtex parenquimatoso, são todas características dessas primeiras plantas vasculares. O que eu quero chamar a atenção, além da parte vegetativa que eu já pincelei, quero relembrar o ciclo de vida das plantas terrestres, né? Essas plantas que possuem uma meiose espórica e que possuem alternância de gerações. Então eu tenho um gametófito, que é um organismo de número cromossômico N, ele vai produzir gametas, esses gametas em geral são flagelados, nadam, se unem, dando origem a um zigoto. Esse zigoto, que é um organismo 2N, com número cromossômico 2N, vai formar um esporófito, esse esporófito vai sofrer meiose, né? Quando ele sofre meiose, ele cria esporos que germinam, regenerando o gametófito. Então, em algumas algas nós temos um ciclo exatamente como o que eu falei. Nas plantas terrestres avasculares, né, nos musgos, nas hepáticas, nos antóceros, nós temos uma predominância do gametófito no ciclo de vida. O gametófito é perene e o esporófito é efêmero. Mas em todas as demais plantas terrestres, nas plantas vasculares, o que acontece é o contrário, né? O que acontece é você ter uma dominância do esporófito. Então, esse é um ciclo típico que a gente aprende desde o ensino médio, né? Um ciclo de uma samambaia filicínea, em que eu tenho aqui o esporófito, né? Esse esporófito vai ter uma região específica para produzir esporos, que é o esporângio, quer dizer, urna com esporos, anjo é urna, vai ocorrer a meiose, os esporos são dispersos, germinam na natureza, formando um gametófito, que é chamado protalo, né? Antes do talo, a gente chamava no passado, muito no passado, essas plantas de talófitas, e esse protalo vai ter uma área produtora de oosferas, que é o arquegônio, aquela garrafinha, bem contraída, um pouco diferente das algas, e o anterídeo, que vai produzir os anterozoides, que são os gametas flagelados. Esses anterozoides vão fecundar a oosfera, regenerando aí o esporófito, que é a planta permanente, é a planta mais vigorosa que vai fechar o ciclo de vida. Então, aqui nós temos fotografias mostrando um pouco mais em detalhe o que a gente viu em esquemas. Todas essas são figuras de protalos. Então vejam aqui na mão dessa pessoa como o protalo é pequenininho, ó. É uma plantinha em geral em formato de coração. Ela tem rizóides que saem dela. Ela tem uma ou duas camadas de células apenas e nela vão ocorrer os arquegônios, que são as garrafinhas, a porção feminina, e os anterídeos, que são a porção masculina. Em algumas dessas plantas nós vamos ter protalos de sexos separados ou simplesmente vamos ter protalos que possuem partes sexuais masculinas e femininas. Uma vez que ocorra a fecundação, vai haver a formação aqui do esporófito, né, que é a plantinha 2N, que vai se desenvolver e depois formar uma samambaia, como a gente está acostumado a ver aí, tão ornamentais que são as samambaias. O que é muito importante perceber é que essa forminha de vida aqui, o gametófito, é uma forma efêmera e muito delicada. Ela tem uma ou duas camadas de células, ela não tem estômatos, ela tem que estar num lugar úmido. E outra coisa importante, que a fecundação nesses organismos implica em ter água na forma líquida. Por quê? Porque os anterozoides têm que nadar até os arquegônios. Então, é uma limitação na vida dessas pessoas que, pelo menos nessa fase crítica do ciclo de vida, elas têm que ter bastante umidade e água à disposição.
Então aqui, exemplificando o que acontece depois, né, nós temos esses gametófitos tão delicadinhos, né, esses gametófitos, depois formam-se aí esporófitos, que vão dar origem a frondes de muitos tamanhos, inclusive frondes de muitos metros, como o samambaia-açu, né? Samambaias grandes que produzem o xaxim, né? Ou mesmo, no passado, houve samambaias gigantescas de mais de 20 metros de altura, ou grupos afins de samambaias. Então, essa figura nós já vimos antes, mas ela detalha para nós o que foi acontecendo com a longevidade de cada fase ao longo da diversificação das plantas terrestres. À medida que foram aparecendo novos grupos, né, como os musgos e esses grupos de plantas vasculares sem sementes, o tamanho da duração, né, a duração e o porte do esporófito aumentou. Quero detalhar um pouco no cladograma moderno como é que a gente divide esses grupos. Então é muito importante entender que da mesma forma como o nome briófita, o nome pteridófita não deve mais ser usado. Por que ele não deve mais ser usado? Porque ele não é monofilético. Hoje nós sabemos que o que nós chamamos de pteridófitas no passado envolvia vários clados, né? Então, por exemplo, a rínia é um clado, né? As licófitas, que têm izoetes, os lepidodendrons, que são fósseis, as selaginelas e os licopódios de hoje, Coxônia, são diferentes, muito diferentes, do psiloto, do Phioglossum, das marátias, das polipodiáceas, que são as samambaias tão comuns nas nossas casas, e dos equisetos. Então, na prática, esses grupos de plantas, eles não formam um clado. Então, pteridófita é um nome que não pode mais ser usado, tá? Porque pteridófita não é monofilético, tá? Então, analisando ainda esse cladograma, o que a gente percebe? Que as traqueófitas, sim, ou seja, as plantas vasculares, estas sim vão ser um grupo monofilético, elas têm as traqueídes lignificadas, mas as licófita e as chamadas monilófita formam dois clados diferentes e, portanto, não há como fazer um grupo que inclua elas duas, tá ok? O que eu quero chamar a atenção ainda é que ao longo da evolução de licófita surgiram novidades evolutivas importantes. Por exemplo, algumas passaram a ter xilema secundário, há o surgimento de esporos de dois tipos, o surgimento dos microfilos que eu vou falar, e isso no passado era interpretado de uma forma diferente de como a gente vê hoje. Por exemplo, a heterosporia, o fato de ter um esporo muito maior que outro, ou mesmo de um esporo que germina numa parte da planta-mãe, era entendido como um precurso, né? um precursor das sementes. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver com isso, as selaginelas têm esse caráter, mas as plantas com sementes vão aparecer só muito depois na evolução, tá certo? Nos grupos que nós trataremos nas próximas aulas. Um outro aspecto interessante é que as monilófita, elas têm uma anatomia de estelo especial. O que é isso? É uma organização característica do xilema e do floema. A gente vai detalhar um pouco mais. Então aqui vamos falar um pouco da diversidade desses grupos que se chamavam pteridófitas, né? Esse não é um nome que a gente quer usar, são as plantas vasculares sem sementes. Da mesma forma que a gente se refere ao que se chamava de briófita, a plantas não vasculares ou plantas terrestres não vasculares, né? Então, tipicamente, nessas plantas que nós estamos tratando agora, tipicamente nós temos a ocorrência de órgãos, né? São plantas que possuem caules, que possuem folhas microfilas ou macrofilas e possuem raízes também.
Então aqui temos algumas imagens dessas plantas, por exemplo, uma samambaia típica que a gente tem em casa, né? Um licopodium ou uma rupérsia, um samambaiaçu. Esse samambaiaçu, vejam, tem um caule e uma fronde com uma coroa de folhas no ápice, uma planta muito grande. Aqui é um conjunto de caule com muitas raízes ao redor, e isso aqui é o que permitia, né, a gente ter os xaxins. Hoje, felizmente, a exploração desses xaxins está proibida, porque várias dessas plantas entraram em extinção devido à superexploração. Muitas dessas plantas possuem os báculos, né, que são essas folhas que se desenvolvem se desenrolando. E é muito comum nelas, né, praticamente todas elas possuem raízes. Então, o que eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, é uma diferenciação importante entre as chamadas microfilas e as macrofilas, como essas que eu estou apontando agora. Então, as microfilas são folhas muito diminutas que saem do estelo, tem uma nervura muito delicada que sai do estelo. Aqui nós temos o estelo, portanto, o sistema vascular da planta, com xilema e floema, mas esta ramificação que vai irrigar a folha, ela é muito delicada e ela não causa uma modificação importante no estelo. Nós temos aqui um estelo e aqui o traço foliar, que é a porção que vai irrigar a folha, que sai do estelo. Então ela não causa nenhuma perturbação na organização do estelo, ela é chamada de microfila. Então aqui a gente tem o que se entendeu que aconteceu durante a evolução para o surgimento das microfilas, uma simples enação do caule e a formação de um feixe vascular que ia irrigar essas microfilas. Já as macrofilas, né, que quer dizer folhas grandes, são folhas como essa que tem báculo, essas folhas ramificadas, podem ter vários metros, podem ser simples também, aqui como a micrograma, mas são folhas cuja nervação provoca interrupção no estelo. Então vejam, eu tenho o estelo, ou seja, xilema e floema aqui do caule, e aqui eu tenho a nervura. Então houve uma interrupção. Essa interrupção é que dá esse caráter de megafila. Então, ao longo da evolução, os estelos foram se modificando pelas necessidades das folhas e as diferenças entre elas. Então, as primeiras folhas simplesmente tinham apêndices que irrigavam, depois passaram a ter traços foliares e o estelo passou a ter uma medula de parênquima, até que o estelo virou uma estrutura bastante ramificada, bastante interrompida, no caso dos eustelos, que apareceram depois, em que você tem muito parênquima e feixes vasculares bastante articulados. Um outro caráter importante que aparece nessas plantas vasculares é o estelo, né, que é um conjunto de células vasculares articuladas num sistema vascular. Então aqui nós temos vários exemplos de cortes transversais de um estelo, em que a gente pode ver uma matriz de parênquima, uma região que delimita, que é a endoderme é a camada mais interna do córtex, e depois nós vamos ter, olha, por exemplo, células de xilema, que eu estou destacando aqui, e aqui células de floema ao redor. Aqui também, olha, floema, estou destacando aqui. E aqui, onde eu estou pontilhando, nós temos células de xilema. Então, esses aglomerados vasculares são uma novidade evolutiva importante e que possibilitou a formação de órgãos maiores, né? Possibilitou que esses órgãos se ramificassem e tivessem um desenvolvimento maior. Quero chamar a atenção também do aparecimento no xilema das traqueídes, ou também, em alguns casos, de elementos de vaso. Qual é a diferença importante? Vamos lembrar, as traqueídes são células condutoras alongadas, cheias de pequenos orifícios
que são as chamadas pontuações, que nós vemos aqui. Todas essas pequenas passagens de água são pontuações. E as traqueídes se unem umas às outras através dessas pontuações por onde flui a água. Então aqui eu tenho um exemplo, olha, de uma traqueíde aderida a outra traqueíde. Então elas têm uma área de comunicação e por essas pontuações, esses pequenos orifícios, a seiva vai fluir. Agora, elemento de vaso é a situação em que, além das pontuações, eu tenho um grande orifício, um rombo, um verdadeiro buraco, e ele é conectado a outro elemento de vaso por esse buraco chamado placa de perfuração. Então, pouquíssimas dessas plantas vasculares sem semente têm vasos, têm elementos de vaso, mas todas têm estas traqueídes. Então, o surgimento das traqueídes é muito importante. O que nós vimos em corte transversal antes aqui são conjuntos de traqueídes. Em alguns gêneros podem ocorrer elementos de vaso que, claro, não são homólogos aos elementos de vaso das angiospermas, que apareceram muito depois. Uma outra característica a destacar é a diversidade. Não é pequena a diversidade dessas plantas. Essas plantas vasculares sem sementes são entre 10 e 13 mil espécies no mundo, são 568 gêneros em 35 famílias, ou seja, é bastante notável. Vamos olhar este cladograma. Neste cladograma a gente tem um pouco melhor a relação entre esses grupos. Então as plantas vasculares são todas aqui, são todas essas. Nós temos essas licopodiófitas aqui, ou licófitas, e temos as eufilófitas, que são as plantas com folhas. Essas plantas com folhas têm as plantas com semente e tem as demais plantas vasculares sem sementes. Olhando melhor esse grupo aqui, nós vamos ter esse detalhamento. Então aqui nós temos as licopodiófitas, né? E este grupo aqui está mais detalhado, está mais detalhado aqui, com o que a gente convenciona, né, ou popularmente chama de samambaias. Então vejam que existem muitos grupos, cerca de 9 mil espécies, em diversas ordens. E eu vou destacar algumas que são mais interessantes dos representantes viventes e alguns dos fósseis. Então, primeira coisa, vamos olhar as licófitas. As licófitas são os licopódios e selaginelas, aproximadamente 1.300 espécies. Aqui nós temos os ciclos dos dois, são ciclos bem parecidos. Nós temos um esporófito que forma um estróbilo. No caso do licopódio é isosporado, esse esporo vai germinar, vai dar origem a um gametófito jovem. Esse gametófito jovem tem vida livre, ele chega a formar rizóides, ele vai formar os elementos portadores dos gametas, vai ocorrer a fecundação. Tem um gameta com formato bem estranho, gameta masculino, com uns flagelos assim. Ele vai fecundar o arquegônio e vai dar origem ao novo esporófito. Então é uma planta isosporada, quer dizer, tem esporos de um tipo só. Já a selaginela, ela vai ter um estróbilo que tem dois tipos de esporângios. Esporângios mega, que produzem grandes esporos, e esporângios micro. Então isso foi sempre entendido como o elo de ligação entre as primeiras plantas terrestres e as plantas com sementes, o que foi um equívoco, né, da nossa interpretação. Hoje a gente entende que é um grupo independente e que inventou esse processo da sua própria maneira, como uma convergência das plantas com sementes. Mas o que acontece na selaginela, que sempre é estudado e destacado nos livros, é que ocorre a germinação do gametófito feminino, do megagametófito, melhor dizendo, dentro da parede do megásporo, desse esporo maior que é formado aqui. Então isso foi sempre entendido como um início de proteção
para a progênie. Depois vai ter a formação dos arquegônios, anterídeos, como nas demais plantas vasculares sem sementes, e vai ter a regeneração de um esporófito. Então, aqui nós temos exemplos, né? Dentre essas das traqueófitas, as plantas vasculares, nós temos aqui as licófitas, né? Então, as licófitas, como os licopódios, então aqui o gênero Upérsia, veja que tem esporângios entre as microfilas. No gênero licopódio, a gente tem um estróbilo bem característico nos ápices, né? Então, nos ápices dos caules tem esses estróbilos bonitinhos. Os estróbilos portam esporângios, né? E esses esporângios vão produzir os esporos que vão germinar na natureza. O que eu quero destacar é que se hoje essas plantas são plantas delicadinhas, de alguns centímetros, alguns licopódios podem chegar até aí meio metro, 1 metro, mas sempre plantas delicadas, no passado não foi assim. Nós tivemos na Terra a formação de licopodíneas, de plantas parecidas com essas, gigantes, com mais de 20 metros de altura. Aqui a gente pode ver essa pessoa e aqui um caule, né, de um lepidodendron, que foi uma dessas plantas que formou florestas gigantes que existiram durante o período carbonífero, ou seja, cerca de 350 milhões de anos atrás. E essas florestas eram muito abundantes, a Terra era muito mais quente, os continentes nessa época eram unidos e a região tropical equatorial, muito quente, tinha essas florestas gigantes que hoje nós encontramos na forma desses fósseis, por exemplo, de Lepidodendron e Stigmaria, né? Stigmaria era a parte subterrânea, foi descrita como um fóssil diferente, depois se descobriu que era a mesma planta. Mas o que interessa isso para nós? Estas áreas muito quentes do globo, elas formaram grandes florestas, né? Como nessa representação que a gente tem aqui. E essas grandes florestas deram origem ao petróleo e ao carvão mineral. Então, se nós olharmos bem nesse mapa, hoje regiões, por exemplo, que são do Oriente Médio, né? O norte da América do Sul, como a Venezuela, na América do Norte, no México, nós temos grandes reservas do quê? De petróleo, aqui nos Estados Unidos, de muito, por exemplo, carvão, porque era muito quente e era tropical. Isso explica porque no nosso país praticamente não tem, né? Nós não temos essas grandes reservas, porque nós estávamos numa posição muito mais ao sul. Bom, falando nas selaginelas, que muita gente estudou tanto no ensino médio, as selaginelas vão ser plantinhas muito bonitas, elas nunca têm grande porte, muito ornamentais até, a gente pode encontrar nas lojas. Elas têm um estróbilo terminal, né? Esse estróbilo terminal vai ter 2 tipos de esporângios, megasporângios, né? Megasporângios com 4 esporos, né? Porque forma uma tétrade, né? Na meiose se forma uma tétrade com 4 tetraedros, né? E um que fica atrás. E microsporângios, esses microsporângios são capazes de produzir pequenos esporos. Então, essa planta é muito bonita, a gente encontra por aí. Existe também, eu quero destacar, essa planta da ressurreição, porque é uma planta de deserto, é uma selaginela capaz de viver em áreas muito secas. Ela seca toda, parece que morre. Dá para comprar em alguns países, até pelo correio, ela vem sequinha. Você põe num prato com água, ela começa a abrir. Em poucos dias ela está verde, fazendo fotossíntese muito bem, muito saudável. Bom, agora eu quero falar das monilófitas, que vão ser o que a gente conhece mais como samambaias, que corresponde mais ou menos ao nome popular samambaias. Então, são cerca de 10.000 espécies, 9.000 a 10.000 espécies. Elas podem ter folhas inteiras ou divididas, mas a gente está mais acostumado a ver essas frondes divididas. Elas podem ser bem delicadinhas, pequenas, como esse desenho que eu estou fazendo aqui, em tamanho real, uma folhinha assim, ou elas podem ter 10 metros de altura, como samambaia açu, né? Elas têm raízes, elas são plantas
com raízes, a maioria é terrestre, mas existem até algumas que são aquáticas flutuantes. Quero chamar a atenção que é uma diversidade considerável, existem mais ou menos 95 psilótons, 77 do grupo dos ophioglossos, cerca de 15 do grupo dos equisetos, 150 do grupo das maráceas, né? Mas o grupo realmente abundante é o das samambaias, que a gente está mais acostumado, né? Então, esse ciclo de vida, que aparece em quase todo o livro didático, é o ciclo de uma monilófita, de uma filicínia, né, de uma samambaia, né, esse ciclo que está sempre aparecendo nos livros, que tem lá aquele gametófito em formato de coraçãozinho que eu falei para vocês antes, né, o protalo, né? Então, esse é o ciclo típico de uma samambaia, em que eu tenho, novamente, um esporângio, um esporófito, né, uma planta, um esporófito, uma região que contém os esporângios, né, o esporângio é aquela urna que produz os esporos, que vai ter meiose e dispersa os esporos germinam na natureza, dão origem a gametófitos, né, essa fase N vai se fecundar através de gametas que nadam, nesse caso aqui é um gameta muito diferente, vejam, multiflagelado, com muitos flagelos, e ele é um gameta de formato estranhíssimo, formato espiralado. Esse gameta vai fecundar o arquegônio, forma um zigoto que regenera o esporófito. Então, aquele ciclo típico que a gente ensina para os alunos no ensino médio. Quero chamar a atenção que dentro desses grupos, também no período carbonífero, nós tivemos plantas muito grandes, por exemplo, calamites e anulária, que a gente tem um fóssil de calamites, aqui a gente pode ver um pouco a escala. Hoje essas plantas são no máximo desse diâmetro aqui, né, mais ou menos o diâmetro de um dedo. Mas no passado houve calamites gigantes, né? Esses calamites eram como os equisetos do dia de hoje, as cavalinhas, né? Mas tinham vários metros de altura. E dependendo da maneira como fossilizava, né, vocês veem que tem andares aqui com ramificações, e ao fossilizar formavam essa estrutura aqui com essas estrelinhas, né, que é um fóssil chamado anulária, mas que hoje a gente sabe que é o mesmo que os calamites, só a maneira como fossilizou que é diferente. Aqui nós temos como exemplo os equisetos de hoje, né, também popularmente usados na medicina popular, as cavalinhas, né? São plantas de lugares semi-inundados e que têm uma estrutura de reprodutora como um estróbilo apical. E praticamente não tem folhas, as folhas são reduzidas, são essas estruturinhas que a gente vê aqui, né? Ele tem caules fotossintetizantes. Os psilotos, bom, psilótum foi uma grande confusão na história da botânica por muito tempo. Essa é uma planta muito simples, que só tem caules, não tem folhas, e nesses caules há os esporângios. Por muito tempo também se achou que elas eram um elo perdido entre as primeiras plantas vasculares e as plantas com sementes, por exemplo. Hoje a gente entende que é uma forma um pouco reduzida. Nós temos um caule aqui em corte transversal, com parênquima e um protostelo, ou seja, uma massa central que vai ter os tecidos vasculares, sendo o xilema por dentro e o floema por fora. Como essa estrutura é idêntica, muito parecida com a estrutura da rínia, por muito tempo isso causou complicação, dificuldade no entendimento da evolução, porque de fato essa planta é muito parecida com a rínia e já chegou a se pensar que era um descendente da rínia. Não é, a rínia é um grupo que se extinguiu e essa é uma planta do grupo das monilófitas, mas que teve uma redução na sua forma, né, e voltou a ter características parecidas com ancestrais muito antigos. E finalmente nós falamos aqui das filicíneas, né? São as samambaias que a gente está acostumado a ver, todo mundo tem em casa ou conhece alguém que tem uma tia, uma avó que cultiva belas samambaias, tem samambaias de muitos tipos, as avencas também. Elas são plantas que tipicamente têm uma folha com um báculo, o báculo é essa folha que se desenrola,
E a reprodução é por esporos. Nós vamos ter regiões de concentração desses esporos, geralmente no verso da folha, que são os chamados soros. Então, aqui nós temos detalhes dos soros. Eles são áreas de concentração de esporângios, como a gente vê aqui, às vezes cobertos por uma estrutura protetora, às vezes não, que é o indúzio. E esses esporângios aqui, ó, a gente vê ao microscópio, eles vão ter uma mola propulsora, né, que é um conjunto de células espessadas, que é chamado de ânulos, que à medida que ele seca, funciona como uma catapulta e uma mola mesmo, arremessando os esporos longe, ajudando na dispersão. Os soros podem ser de várias formas, né? Você pode ter soros acompanhando as nervuras, paralelos às nervuras, em regiões circulares, sem proteção, em formato de rim, como aqui na nefrolepis, nas margens, como nas avencas, e isso é muito importante para a identificação das famílias de Monilófitas. Então, quero destacar novamente, vamos finalizar a aula pensando no que são as traqueófitas, né? Então, as traqueófitas são essas plantas que surgiram com tecido vascular, com ramificações nos caules, com crescimento vegetativo indeterminado, e já sabemos que traqueófita é sim um grupo monofilético, que inclui licófitas, monilófitas, as gimnospermas e as plantas com flores, que serão assuntos das nossas próximas aulas. Ainda sintetizando, é importante perceber que pteridófita, por ser polifilético, não é um nome que a gente deve usar mais. As traqueófitas todas têm lignina, elas têm no ciclo de vida o esporófito como dominante, tem um estelo com xilema e floema, e há caules ramificados e de crescimento indeterminado. O que eu quero chamar a atenção é que entre os dois grupos de plantas vasculares sem sementes, nós vamos ter folhas de origens diferentes. Nas licófitas apareceram as microfilas, enquanto que nas monilófitas apareceram as macrofilas.